Olá, galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar mais uma atividade da nossa apostila Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Iremos analisar um pouquinho mais o conto A Bruxa da Rua Mufetar. Vamos lá? Lápis, borracha e apostila em mãos. Página 12. Na atividade anterior, nós destacamos as características das personagens. Vocês já fizeram as anotações, já destacaram com lápis no texto. Nós falamos também sobre a pontuação que é utilizada quando o personagem irá falar, quando ele está falando, certo? Então, com a apostila em mãos, vocês estarão retomando essas anotações para estarem realizando os exercícios. Vamos lá? Atividade 2. Analisando o texto para reescrever. Nessa etapa, você terá a oportunidade de estudar mais sobre os textos, analisar como eles são escritos e observar os recursos que o autor utiliza para que fiquem interessantes e prendam a atenção do leitor. Ao final dessa etapa, vamos reescrever trechos de um dos contos da Rua Brocá e depois vamos ilustrar a história. O conto sugerido para a realização da reescrita será A Bruxa da Rua Mufetar. Em parceria com uma pessoa de sua família ou um responsável, releia esse conto. Bom, nós já fizemos a releitura na atividade anterior, certo? Então, vamos para a atividade. 1. Como são as personagens da história? Em parceria com uma pessoa de sua família ou um responsável, descreva suas características de personalidade e justifique suas escolhas. É aquele exercício que nós fizemos anteriormente. Exemplo, a Nádia era boa, inocente, tímida, obediente. Qual parte do texto em que destaca essa característica? Quando ela não percebe a intenção da bruxa nos diferentes planos. Corando, ela tinha um coração bom, sem desconfiar de nada. Lembra que nós marcamos? Ela era uma menina de bom coração. Então, se eu coloquei que ela é uma menina boa, eu reescrevo na frente, uma menina de bom coração. É uma frase no texto que justifica essa característica. A bruxa, vocês retomem a anotação. Qual a característica da bruxa? Isso mesmo, vocês se lembraram? Velha e muito feia. Daí vocês acham lá no texto, velha e feia, e a frase que justifica essa característica. Seu Said, nós destacamos que ele é um pai protetor, um pai desconfiado, certo? Então procurem lá no texto a anotação que justifica essa resposta. O Bakir, em outra aula nós destacamos que ele era um irmão corajoso. E qual frase justifica essa característica? Beleza? É só retomar as anotações anteriores. Próximo exercício. 2. O autor traz característica de humor. Investe em alguns trechos para provocar graça nos leitores. Em que momentos, nessa história, há esse investimento? Converse com uma pessoa de sua família ou um responsável e registre as conclusões que chegaram. Vocês lembram do comparativo que nós fizemos com outros contos? Que no Chapeuzinho Vermelho o lobo mau queria comer a Chapeuzinho, a vovozinha. Que nos Três Porquinhos o lobo queria fazer de tudo para pegar os porquinhos. E o que chama a atenção nesse conto é a maneira como a bruxa ali no início precisava comer aquela menina. Tinha algo específico ali que ela precisava. Ela precisava comer a menina com um molho. Isso mesmo, complete aí essa frase. Então é isso, esse é o investimento de humor. A maneira na qual a bruxa ali declara, né, que mostra naquele anúncio de jornal, aquela maneira que ela precisava comer essa menina, tá bom? 3. Leia o trecho a seguir. Chegando em casa com o pão, Nádia pegou na prateleira uma lata de molho de tomate e já ia saindo quando o pai chamou. Ei, onde é que você vai? Uma velhinha me pediu para eu levar uma lata de tomate à casa dela. Nada disso, disse seu Said. Se a tal velhinha estiver precisando de alguma coisa, ela que venha buscar. Nádia, que era muito obediente, não insistiu. Mas no dia seguinte, quando ela saiu para fazer compras, a velhinha chamou a atenção
A velhinha chamou de novo. Como é, Nádia? E meu molho de tomate? Preste atenção. Quem está falando nesse trecho do conto? Lembra? Quando alguém irá falar, nós utilizamos 2 pontos. Quando alguém está falando, o travessão. Quem está falando aqui? Ei, onde é que você vai? Isso, então coloque aqui quem está falando. E aqui embaixo? Uma velhinha me pediu para eu levar uma lata de tomate à casa dela. Quem está falando aqui? Coloque aqui também. E aqui? Como é, Nádia? E meu molho de tomate? Quem está falando? Isso mesmo. Coloque o nome das personagens. Como você sabe quem está falando? Quais pistas o autor oferece para o leitor? E aí? Qual a pontuação que ele utiliza? 2 pontos e travessão. Isso mesmo. Então, a fala é marcada por 2 pontos e travessão. C. Você se lembra de já ter ouvido ou lido outras formas de marcar a fala das personagens? Se sim, quais? Lembra na aula passada, aquela que nós destacamos o pensamento da bruxa? O pensamento da bruxa está destacado por aspas. Vocês fizeram até a anotação. E a Pro falou ali com vocês que a aspas também pode ser utilizada para marcar uma fala, tá bom? Então anotem essa informação, é muito importante, tá? Quando vocês estiverem fazendo uma reescrita, na hora de marcar a fala de um personagem, vocês podem colocar entre aspas, tá? D. Observe agora esse trecho. Ora, naquele bairro havia uma menina que se chamava Nádia. Era a filha mais velha do seu Said, o dono da mercearia da Rua Brocá. Tenho que comer a Nádia, pensou a bruxa. Por que o autor utiliza aspas na frase tenho que comer a Nádia? O que ele estava destacando? O que da bruxa? O pensamento, isso mesmo. Qual a diferença do trecho a seguir em relação aos demais analisados anteriormente? Nádia, onde você está? Nádia, onde está você? Responda que eu te escuto. Nádia, onde está você? Nádia, onde está você? Há tanto tempo não a vejo. O autor aqui está marcando o canto do baqueiro. Nós já analisamos esse trecho em outra aula. Ele não utilizou travessão, mas ele fez algo que destacou o canto no texto. O que ele fez? Ele deixou um espaço maior. Então, essa é a diferença. Esse é um recurso que o autor utilizou para destacar o canto. Então, ele utilizou um recuo. Tá bom? Vocês têm que prestar atenção na estrutura do texto, os recursos utilizados pelo autor na hora de apresentar uma fala, o canto, certo? Isso tudo contribui para a minha escrita. F. Descreva suas conclusões sobre que formas o autor utiliza para marcar quando a personagem fala, pensa e canta. Escreva um novo exemplo retirado do texto. Nós já temos essas anotações anteriores. Fala da personagem, retira do texto uma fala. Pensamento da personagem, como ele destacou ali o pensamento da bruxa, acabamos de ver. E o canto da personagem, quando Baqueira estava cantando? Qual foi o meio? Então, escreva só um pedacinho do canto aqui, certo? Mas não esqueçam de deixar o recurso aqui, ó. O que ele fez na hora de destacar o canto? Ó, deixou um espaço, ou recuo. 4. Chegou a hora de iniciar a reescrita. Em parceria com uma pessoa de sua família ou um responsável, releia o início do conto. Preste atenção. A apresentação da história e liste a seguir o que não pode faltar na reescrita, de acordo com a sequência das informações do texto. Galerinha abençoada, isso aqui é só a primeira etapa para a nossa reescrita, certo? Então, como todo bom conto, ele inicia com era uma vez. Então, não pode faltar no meu início do conto, era uma vez. Primeira linha, vocês escrevam era uma vez.
E na segunda linha? Ali no comecinho do conto começa a falar que a bruxa era muito feia. Então você escreva assim, a bruxa era muito feia e velha também, né? Terceira linha. Falou sobre quem? Sobre a Nádia, que era a filha mais velha do senhor Said. Nádia, a filha mais velha do senhor Said. Depois apresentou o quê? A maneira como ela precisaria comer a Nádia. Comer a menina com molho de tomate. E agora, para encerrar aqui, que nós iremos reescrever somente o início do conto, em que local a bruxa prende a Nádia? Nádia fica presa em uma caixa. Então, essa é a lista, tá? Começa com era uma vez, a bruxa era muito feia, a Nádia, filha mais velha do senhor Said, a bruxa teria que comer a menina com molho de tomate e a Nádia fica presa em uma caixa, certo? É só listar esses 5 episódios, tudo bem? Isso mesmo, galerinha abençoada, chegamos ao final de mais um exercício. Fiquem com Deus, até a próxima.